Opa, Gabriel Certeiro aqui da Certeiro Imobiliária. Eu estou gravando esse vídeo para você que está pensando em comprar o seu primeiro imóvel e tem até 7 mil de renda familiar. Hoje, quem tem até esse valor de renda familiar, 7 mil reais, pode comprar um primeiro imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro, vamos falar então do por que comprar um imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Quais os principais benefícios? Uma das grandes vantagens é a taxa de juros. Para você ter ideia, hoje um empreendimento convencional fora do programa Minha Casa Minha Vida, o imóvel, você vai pagar aí entre 9% e 10% de juros ao ano. No Minha Casa Minha Vida, essa taxa parte de 5%. Então, dependendo da sua renda, vai chegar ali em 6%, talvez até 7%, mas parte de 5%. Então, você tem aí uma vantagem na taxa de juros muito bacana. Uma segunda vantagem é que do percentual que você tem que dar de entrada, né? Hoje, para você ter ideia, você consegue financiar até 80% do valor do imóvel. A gente está falando de finalzinho de 2018. Né? No atual momento a gente consegue financiar 80% do valor do imóvel e tem que dar 20% de entrada. Então vamos pensar no imóvel de 170 mil, você teria que dar 34 mil de entrada. O subsídio é uma parte que o governo ajuda você. Então quanto maior o subsídio, menor a entrada que você tem que pagar. Né? Então é uma outra vantagem do programa Minha Casa Minha Vida. E também quando você compra o imóvel você tem custos com documentação. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você consegue ter um custo de documentação reduzida também. Você tem descontos na escritura, você paga mais barato lá na hora de fazer a escritura. Quando você compra um imóvel financiado, essa escritura é o que a gente chama de escritura bancária, né? Então, para você ter ideia, uma escritura bancária hoje ela custa em torno de R$ 3.500, que é a taxa que você paga para o banco para fazer a escritura para você. Dentro do Minha Casa Minha Vida, isso cai assim para valores de menos de R$500. A diferença é gritante. E na hora de registrar o imóvel, no registro de imóveis, também você tem desconto do primeiro imóvel. Então também é uma vantagem. O que você precisa hoje, né, para financiar um imóvel, para comprar um imóvel financiado dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Primeira coisa é comprovar renda. Então vamos lá. Se você é assalariado, bem simples, as três últimos olerites, né? E você precisa de no mínimo 120 dias, né? 120 dias aí nesse emprego que você está. Se você for empresário, o ideal, mais fácil é através do imposto de renda. Ou, né, se você for, você tem um Prolabore, dá também, né? Mas com o imposto de renda é o ideal. Pensionista, a gente consegue, se for uma pensão pelo INSS, é possível usar como comprovação de renda. Aposentado também. Se você é autônomo, você precisa de contratos de prestação de serviço. Pode ser com pessoa física, jurídica, né? E aí é um pouco mais complicado, mas dá também. E se você for MEI, o ideal é através do imposto de renda. Então, aquilo que você declarou de faturamento no seu MEI, né, microempreendedor individual, no ano que vem você faz a declaração do imposto de renda e usa a declaração de imposto de renda para isso. Sobre restrições de crédito, muita gente que às vezes pensa em comprar o primeiro imóvel teve algum tipo de restrição de crédito ou às vezes até está com a restrição de crédito ainda. Se você tem restrições de créditos que não são bancárias, né, não são com instituições financeiras, às vezes você, sei lá, deixou de pagar um carnê numa loja ou uma conta ali de telefonia, isso é mais leve, digamos assim. Então dá para regularizar, ou se você já regularizou, isso não pesa tanto. Agora, restrições de crédito com banco, renegociações em que você teve um desconto, né, de que de alguma forma o banco perdeu, isso já deixa um pouco mais complicado. Outra coisa que eu já percebi é pessoas que têm dívidas que caducaram. Depois de 5 anos a dívida ela caduca, né? Mas em algum lugar que os bancos consultam, eles conseguem achar esse tipo de dívida e também isso é algo relativamente ruim aí para o seu crédito. E um quarto ponto que às vezes acontece, eu atendo o cliente e ele fala: Gabriel, eu não tenho restrições de crédito.
mas ele é casado e a esposa, por exemplo, ou o marido tem restrição de crédito. Quando você é casado no civil, o seu CPF ele é vinculado com o CPF de outra pessoa, então do seu cônjuge. Então, na verdade, você tem que estar com o seu nome ok e o seu cônjuge também. Não tem como separar, né? Não tem como você financiar só com o seu nome se você for casado no civil. Vamos lá então. Valores. Para você ter uma ideia de valores, você pode fazer uma simulação no site da Caixa. Se você tiver todas as informações, né? Joga no Google ali, simulador Caixa. Você já vai conseguir ter uma ideia de como ficaria essa simulação, os valores de parcela e tudo mais. Você vai ter ali na composição da sua compra o valor de entrada, que hoje é de 20%, o valor financiado, né, que é 80%, pode chegar até 80%, e da entrada você consegue diminuir a parte do subsídio que você ganha dependendo da sua renda e também o FGTS. Vamos supor que você tenha na sua simulação lá deu 30 mil de entrada e você tem 10 mil de FGTS. Logo, a sua entrada fica só 20 mil reais. E aí vem uma pergunta que muita gente me faz: Gabriel, preciso dessa entrada no ato? Não, vai depender do imóvel que você está comprando. Por quê? Porque esse valor que você está dando de entrada, esse valor ele vai na verdade para quem está ali vendendo o imóvel. Então, dependendo do empreendimento, você pode estar parcelando essa entrada. Por isso, o ideal, dependendo das suas condições, é você conversar com um corretor que ele vai te falar qual é o melhor caminho, né? Quais imóveis têm essa flexibilidade, e aí você vai falar: olha, eu tenho tanto de entrada, ou eu não tenho entrada, mas eu posso pagar parcelas de tanto. E o corretor consegue lhe orientar qual é o melhor imóvel que encaixa no seu orçamento. E aí na prática, como funciona o procedimento? Para fazer análise de crédito, a gente vai juntar a documentação para enviar para o banco. A gente precisa definir o imóvel e o valor. Então, uma parte importante para você checar se você realmente tem o seu crédito, você já tem que definir qual é o imóvel, né, que você tem interesse. Então, como é que funciona no dia a dia aqui do escritório da Certeiro Imobiliário? A gente faz uma prévia com o cliente, analisa se o nome dele está ok, se a renda dele, né, está tudo de acordo. A gente escolhe um imóvel, então a gente visita várias opções, o cliente decide qual imóvel ele mais gostou e aí então a gente vai para análise de crédito. A gente junta toda essa documentação, envia para o banco, a gente faz todo esse trâmite para o cliente, leva atrás, cuida, né, de tudo isso, e essa análise de crédito ela tem 90 dias de validade. Depois de tudo isso feito, o cliente ele decide: não, é isso mesmo, né? Eu quero comprar. Ele dá um ok e a gente realmente roda esse financiamento. Se eventualmente o cliente achar: não era bem isso que eu queria, ele ainda pode, né, desistir dessa aquisição no final. Então isso é uma grande vantagem, porque o cliente ele consegue realmente fazer essa curva de aprendizado, né, de conhecer o imóvel, saber quanto ele pode ou não pagar, sem compromisso. Isso é uma grande vantagem para você. Pelo menos na Certeiro Imobiliária, a gente faz esse serviço para os nossos clientes. Então é isso aí. Se você está pensando, né, em comprar o seu primeiro imóvel e não sabe por onde começar ou quer a ajuda de um especialista nisso, faz o seguinte: clica no botão aqui embaixo que um dos nossos corretores vai entrar em contato com você para te ajudar nisso. Eu sou Gabriel Certeiro, da Certeira Sua Imobiliária. Um forte abraço e te vejo na próxima.